Antes de falarmos a respeito das possíveis condutas criminais cometidas pelos envolvidos no Corona Fest, é necessário primeiro fazermos a leitura de alguns artigos do Código Penal. Sendo o primeiro dele, o artigo 131, que fala a respeito do perigo de contágio de moléstia grave. Ele diz que praticar com fim de transmitir ao trem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Epidemia. Artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena. Reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou se resulta morte de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. O artigo 267 vai prever como conduta criminosa o ato de causar epidemia disseminando os agentes patogênicos, como, por exemplo, vírus, germes e bactérias. No artigo 268, a conduta considerada ilícita é a violação da determinação do poder público que tenha como finalidade de evitar a entrada ou propagação de doença contagiosa, como, por exemplo, isolamento ou quarentena. Enquanto isso, o 131 vai constar a previsão do crime de perigo de contágio de doença grave. Porém, nesse caso, para se configurar a conduta criminosa, vai ser necessário que a pessoa pratique esse ato de contaminação de maneira totalmente intencional, ou seja, ela tem que ter a vontade de passar a doença para outras pessoas. O 132 vai, no caso, recriminar a exposição da vida ou saúde de outra pessoa a perigo. No caso, pode acontecer quando a pessoa infectada com Covid-19, ciente dessa condição, descumpra a determinação de isolamento ou outras medidas impostas para evitar a propagação da doença. Na minha opinião, em relação à Corona Fest, todos eles, no caso, vão responder pelo artigo 268 por terem violado uma determinação de poder público, no caso, o isolamento, a quarentena que estamos tendo. Quem estava contaminado e foi à festa, caso eles estivessem cientes de estarem infectados com Covid-19, responderiam pelo 132. E, se eles tivessem a intenção, essa vontade de passar a doença para outras pessoas, além do 132, também responderia pelo 131. Os demais, ou seja, o grupo de risco que foi à festa, aqueles que simplesmente foram à festa, responderiam pelo 268, enquanto que aqueles que organizaram e o dono do local, além de responderem pelo 268, também responderia pelo 267, que seria uma conduta criminosa com o ato de causar epidemia disseminando os agentes patogênicos.